Bom, gente, então esse aqui tô dando início aqui é um experimento para ver se vai funcionar esse esquema de grupo de estudos, que acaba sendo, na verdade, meio que seminário, né? Grupo de estudos, em tese, está todo mundo falando e discute, se for abrir para todo mundo, não avançamos quase nada, né? É mais o formato de um seminário que eu vou falar a grandíssima parte do tempo, mas vou abrir para quem tiver contribuições, quiser colocar alguma coisa que acho importante. Montei lá o grupo do Telegram para o pessoal entrar. Acho que a princípio muita gente entra porque está empolgada, acho que depois vai dar uma equilibrada, né? Mas é um lugar para colocar questões, perguntas, para entre as próprias pessoas acontecer uma interação, né? Não vou ficar ali eu respondendo todo mundo. Claro que uma coisa ou outra eu respondo, que eu acho bacana, mas é um lugar para poder pegar o estudo que está acontecendo aqui e fazer comentários por lá e vocês mesmos ali se respondendo e contribuindo. A ideia é estudar, a ideia em nenhum momento é fazer ataques ou ficar fazendo provocações ou ficar falando de qualquer outro assunto que não seja o conteúdo de psicanálise. Quando eu dava aula na FMU, durante 10 anos eu fiquei na FMU como professor, uma época eu fiz um seminário assim, depois da aula, no horário do almoço, que o pessoal ficava e assistia e tudo, funcionava muito bem, durou assim, acho que chegou a fazer um ano mais ou menos. Já tive alguns grupos de estudos, vira e mexe eu faço lives, fazia muitas lives no YouTube, minto, no Instagram, falando sobre conteúdo. Mas quis fazer uma coisa um pouquinho diferente, que é como eu montei o grupo do Telegram, vou abrir o Zoom para fazer esse encontro, acho que é uma coisa um pouco mais íntima aos poucos, assim, a gente vai construindo isso ao longo do tempo. O YouTube que vai quebrar um galhão, porque no Zoom eu consigo receber 100 pessoas. Eu acho que não vai passar de 100, né? No YouTube tem lá. Não, no YouTube está com 112. Aqui está com 80. Então não caberia todo mundo aqui. Então por isso que eu estou fazendo essa divisão. Tem uma forma de fazer que eu consigo jogar do YouTube, do Zoom para o YouTube, mas eu não consegui fazer ainda. Tem um esquema lá, mas a tecnologia foi mais rápida do que eu, não consegui fazer isso. Então esse é um experimento para ver se rola. Deixa eu vira e mexe, fico desfocado aqui. De fazer estudos de quarta-feira à noite, quinzenais, trabalhando temas psicanalíticos, e eu acho que uma boa forma de trabalhar é seguir algum livro para poder falando em cima desse livro, né? Não fazer uma coisa solta, então tem uma linha para seguir. E aí a ideia é que vocês tenham o livro e que vocês vão ler esse livro e a partir dessa leitura eu vou fazer meus comentários em cima do que tem no livro. Deixa eu tentar me focar aqui, porque acho que volta. Não volta. Não sei. Uma hora eu volto a focar em algum momento, provavelmente. Por que que eu escolhi o Fundamentos da Psicanálise, volume 4? Porque eu já trabalhei os outros três, né? Foram grupos de estudos que eu tive há alguns anos atrás. Deixa eu tentar focar. Isso aqui não dá para ficar tão ruim assim. Volta a focar. Então, um grupo de estudos que eu já tive alguns anos atrás, que eu trabalhei durante 6 meses, cada um dos Fundamentos um, depois Fundamentos 2, Fundamentos 3. Aí eu repeti Fundamentos um, 2 e 3. E me ajudou demais na clínica. Então, tem pessoas tem alguns que dizem, né, que não é possível estudar psicanálise através de comentadores. Então, você tem que ler ali no original, você tem que ler o Freud no original, você tem que ler o Lacan no original. E eu não concordo com isso, né? Acho que você tem que ler, claro, você precisa passar pelos originais, obviamente. Mas ninguém começa com os originais. Ninguém abriu ali um seminário e começou a ler, entender alguma coisa ali, sem antes passar pelo Násio, que todo mundo reclama depois, passou pelo Quiné, passou pelo Marco Antônio Coutinho Jorge. Então, assim, passa pelos comentadores para conseguir alcançar o que tem ali. Então, eu acho que é muito válido ler os comentadores, não ficar só neles. Mas, a princípio, aqui para começar esse grupo, a ideia é trabalhar os fundamentos que é de um comentador, que é o Coutinho Jorge, e talvez no final, quando acabar, eu pego um texto, ou do Lacan ou do Freud, para trabalhar em cima de um texto mesmo, de algum autor, para sentir um pouco como é que é a coisa real aí desses caras, né?
O que eu gosto muito do Coutinho Jorge é que ele é muito criativo, então ele consegue conectar a teoria, aos textos, as temáticas de uma forma muito rica. Então me ajudou demais na clínica, demais mesmo, sim, tá? Entre os livros, a série Fundamentos da Psicanálise que mais me ajudou na clínica. Não sei se vocês já estudaram, mas o primeiro aqui ele fala das bases conceituais. Esse é bem difícil, né? Tem muita coisa teórica, tem umas coisas bem, tem umas especulações, desculpa, especulações complexas assim, mas bem trabalhoso esse aqui. Quando eu comecei nos fundamentos, eu comecei com esse, que é a Clínica da Fantasia. Esse é sensacional, né? Para atender, esse aqui é maravilhoso, assim, isso trouxe uma outra perspectiva para mim de como pensar a clínica, de como fazer a leitura da clínica. Aí depois eu fui para o Fundamentos 1. Então saiu esse, que é bem o Fundamentos 3, que fala da prática analítica. Então, como o próprio nome já diz, vai falar bem da prática, o como fazer, as ideias de como trabalhar. E aí chega, acho que foi ano passado, retrasado, enfim, recentemente saiu o 4 laboratório do analista, e eu já tinha, então, eu falei para vocês, eu já trabalhei em outros grupos de estudos, os 1, o 2 e o 3, e aí eu tive essa ideia de montar esse encontro de quarta-feira à noite para fazer um, um grupo gratuito aqui, e pensei, por que não pegar o Fundamentos da Psicanálise, volume 4. Então, estou no volume 4 por conta disso. Nesse volume 4, então, a ideia é trabalhar talvez um capítulo por encontro. Nem sempre é possível. Quem já fez grupo de estudos comigo sabe que geralmente eu fracasso em conseguir dar conta de um capítulo numa aula, porque o assunto vai esticando, vai esticando, vai esticando, então vai ficar ah, vai passando o tempo, né? Mas isso assim, na época eu fazia mestrado, por exemplo, lembro que eu chegava a ficar uma página, 3 parágrafos, 2 encontros, só falando de um parágrafo, entender o parágrafo, enfim, então, essas formas. É claro que eu também não vou fazer uma leitura linha a linha de tudo, 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 que a ideia não é essa também, apesar de ser um estudo sistemático dentro de um sistema de estudos, eu não preciso pegar cada passo que ele vai falar. Então, quem quiser comentar alguma coisa que eu deixei passar, seja aqui, seja lá no Telegram, ou até alguma dúvida, putz, não entendi isso aqui, manda lá no Telegram, eu respondo, alguém responde, é uma forma de trabalhando junto. A ideia é assim, né? Eu deixo para questões aqui, quando for uma coisa que acho que é necessário falar naquele momento, mas assim, curiosidades, coisas assim, a gente deixa para falar no final, deixa para falar no Telegram, para não ficar quebrando o andamento da exposição. Bom, o que que temos aqui? Para falar desse primeiro capítulo, chamado, né, do livro Laboratório do Analista, o que vai estar presente o tempo todo é a relação do Freud e do Leonardo da Vinci, né? Então, tanto essa ideia do laboratório do analista, fica esse laboratório porque tem essa interface da ciência e da arte, né? Então, ciência e arte, que o Coutinho Jorge ele vai ler tanto no Freud isso, quanto no Leonardo, e vai fazer as várias interfaces. Então, aqui, nesse encontro de hoje, vou passar nesses pontos do primeiro capítulo. Vou parar em umas coisas que não tem lá, vou fazer alguns comentários, que eu acho que é uma obra que vale a pena conhecer. Não sei quem já estudou esse volume, que é o volume 9, que é onde tem O Homem dos Ratos. O texto que tem também aqui é uma recordação de infância de Leonardo da Vinci. Então, eu vou trazer algumas referências desse texto aqui, que é bem bacana. Bom, o que ele começa falando nesse livro no primeiro tópico do capítulo 1, Freud e Leonardo entre ciência e arte, e aí ele coloca assim, né, ó, na psicanálise, tratamento e pesquisa coincidem. Então, isso é uma ideia importante para a gente ter em mente, né? O tempo todo estamos trabalhando com o tratamento como analistas, mas ao mesmo tempo também acontece uma pesquisa. Você tem ali o tempo todo, você está produzindo casos clínicos, e se a gente for pensar, sempre aquela interface do caso que está sendo atendido, com a teoria que você pode fazer articulações. Acho que uma coisa importante para pensar aqui, que o próprio Freud fala assim, né, o perigo de você começar a escrever um caso antes desse caso estar terminado. Isso é uma coisa que na época da FMU, que eu fui supervisor lá,
Eu falava muito sobre isso, assim, porque às vezes o pessoal começava a escrever artigo falando de um caso que estava atendendo, e o Freud traz ó, toma cuidado com isso, porque pode ser que você comece a roubar para conseguir, né? Você rouba o caminho que o caso vai seguir para você conseguir comprovar o que você está escrevendo no artigo. Então, imagina que você está atendendo uma pessoa, aí, pô, isso aqui me parece um caso de histeria, sei lá, é um caso de inveja do pênis, um caso de, sei lá. E aí você faz essa leitura e você começa a escutar a pessoa cada vez mais enviesado e tem assim, ó, pode ser que a análise dessa pessoa leve para um caminho diferente do que você está escrevendo. Putz, aí você tá escrevendo um trabalho que já não tem a ver com o que está acontecendo ali nas sessões, ou seja, você não consegue comprovar a sua tese. Então, tem gente que pode, né, meio que sem querer, querendo, ou até intencionalmente, vai Vai. manejando o caso, ou quase manipulando o caso, e vai tendenciando a ficar mais dentro do que ele está escrevendo para comprovar a sua tese, do que de fato aquilo que está acontecendo. Então, uma análise não consegue prever para onde vai, mas quando você começa a escrever um caso clínico, corre esse risco de você começar a tendenciar o atendimento por conta do que você está escrevendo. Então ele começa com essa ideia, tratamento de pesquisa conhecida, o tempo todo estamos pesquisando, e ele traz uma citação importante aqui, do Thomas Kuhn, né? Então, acho que é legal algumas indicações. Ele tem um livro muito importante chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Thomas Kuhn é um físico, né? E epistemólogo e físico, e ele tem esse trabalho, A Estrutura das Revoluções Científicas, que ele fala sobre quando o modelo de ciência entra em crise e que ela não consegue mais responder aos problemas que aparecem ali na realidade daquela disciplina, e que essa ciência, quando entra em crise, acontece uma revolução, um novo paradigma tem que ser construído ali, tem que ser elaborado para dar conta dos novos problemas. Eu estou contando isso muito a título de curiosidade, para um ponto importante, que essa ideia do Thomas Kuhn ele usou para explicar, por exemplo, a mudança de paradigma do Newton, da física do Newton para a física do Einstein. Só que vários de outras áreas pegou ali o Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, e levou para suas disciplinas. E quem fez isso também foi a psicanálise. Então tem um livro muito importante que é do Greenberg e Mitchell, chamado Relações Objetais na Teoria Psicanalítica, que eles fazem a citação, né, para falar do que seria um paradigma em psicanálise, quais seriam os paradigmas. Eles dividem ali o paradigma pulsional do paradigma relacional. Eu sempre falo muito disso em aulas, em lives, né? Do paradigma pulsional, aquele do objeto como elemento mais variável da pulsão, e do paradigma relacional, em que o objeto é o elemento menos variável da pulsão, né? O objeto cria a pulsão. Mas também outros autores, como um cara chamado Zélio Loparik, que é o fundador ali do Centro Winnicott, do Instituto de Psicanálise Winnicottiana, ele usa o Thomas Kuhn para mostrar que o Winnicott seria um novo paradigma em psicanálise. Eu não vou entrar nesses méritos aqui, tá? Mas é uma curiosidade interessante para ver que esse Thomas Kuhn é um cara que a psicanálise usou muito para algumas coisas importantes em relação à epistemologia, às suas fundamentações. Né? Seria então que Freud seria um paradigma, e aí entra uma crise, por conta dos casos limítrofes ali, borderline e afins, que foi necessária uma revolução científica, enfim. Aí tem gente que vai concordar, tem gente que vai discordar. Não é o ponto aqui dessa aula, só trouxe como curiosidade, mas ele traz um ponto aqui, o Coutinho Jorge, que ele fala da capacidade de divergir para inovar. Então, assim, a importância de achar o diferente. Durante muitos anos, e eu falo isso em muitas aulas, durante muitos anos eu entendia que o lance era ficar achando o que é igual, o que é repetição na análise. O que se repete, o que é semelhante. E as pessoas falam, olha, eu sou igual a minha mãe, eu sou igual ao meu pai, eu sou igual... É como se fosse possível ser igual. E aí, depois de muito tempo, e por conta de outros estudos mais recentes em cima da lógica e coisas do tipo, eu comecei a constatar o quanto a importância de marcar a diferença o tempo todo. Então, a importância da diferença, de divergir, para poder então trazer algum tipo de inovação. Quando a gente tem essa ideia de que tudo é uma repetição, tudo é igual, você não tem como criar nada a partir daí.
Né? Se eu sou igual à minha mãe, se eu sou igual ao meu pai, olha, estou fazendo igual a minha mãe fez. Minha mãe engravidou com 14 anos, sou igual a ela. Não, você não é igual a ela, você engravidou aos 14 anos. Você não pode pegar o resto da sentença e dizer que é verdadeira. Né? Então, quando você fica nessa via de identificação de que é igual, você impossibilita a possibilidade de inovação. Agora, quando você marca a diferença, e esse é um dos pontos que as pessoas menos querem saber das diferenças. Né? O que que você é de diferente, então? Qual que é a diferença em relação ao outro? Que é quando marca a diferença, você fica sem par, você fica sem igual, você fica numa certa fantasia de desamparo. Então, tem esse fascínio, assim, por ser igual. Só trouxe isso aqui como esse elemento introdutório com essa ideia do Thomas Kuhn da necessidade de divergir para começar a ter a possibilidade de inovar. Aí sim, ele vai para a parte falando sobre essa aproximação do Leonardo com o Freud, e antes de falar desse paralelo que ele traz, que eu acho que tem umas coisas importantes para trazer aqui, eu peguei alguns pontos de Freud estudando Leonardo. O que que significou isso? Tem lá no livro, peguei algumas coisas de lá, mas peguei de outros lugares também. Então, o Freud ele escreve, mais uma vez, ó, o volume 9, que é o volume que tem O Homem dos Ratos. Ele tem também um texto chamado Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci. Então, esse texto aqui, eu acho que muitos nunca leram esse texto, mas é muito legal. É um texto de 1910. Tá? Então, ele é um texto também, tá rolando próximo, ele é o caso Schreber, que vem na sequência, 1911. Então, até o Coutinho Jorge faz essa. Ele mostra as misturebas que o Freud faz de se colocar no Schreber, de se colocar no Leonardo. E, enfim, coisas muito importantes que surgem aqui nesse texto, dois conceitos muito fortes, não é que surge, né? Assim, mas Freud vai trabalhar muito a questão da sublimação, que é uma ideia-chave no Leonardo da Vinci. E um outro aspecto, um conceito fundamental, que é o narcisismo. Né? Então, o narcisismo, que depois, em 1914, ou seja, 1910, esse texto. Em 1914, o Freud escreve Introdução ao Narcisismo, que é um texto fundamental para a clínica, né? Não tem como você estudar psicanálise ou pensar psicanálise ou atender sem fazer referência, sem ter estudado esse texto do Freud, Introdução ao Narcisismo. Só que as primeiras bases do Introdução ao Narcisismo você já encontra aqui, com a noção. Primeira vez que ele usa o conceito narcisismo é aqui, essa paixão por si mesmo, né? O amor por si mesmo. Mas já tinha as bases também lá, em 1905, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Tá? Alguns questionamentos que o Freud traz quando ele vai estudar o Leonardo. Ele põe assim, né? Ó, por que que, primeiramente, o Leonardo é apaixonado por pintura e depois ele abandona? Por que que tem essa dedicação inicial ali, durante muitos anos, na verdade, e depois ele abandona isso? O que que significa isso? Um outro ponto que ele vai trabalhar, depois eu vou pegar algumas citações do texto que eu acho que é bacana para trazer aqui. É, Freud vai trazer nesse texto uma coisa interessante, que ele põe assim, a pulsão que leva ao conhecimento, porque o Leonardo tinha essa característica, né, da vontade de saber, de querer saber, de buscar o conhecimento, de ir atrás, saber, saber. O Freud coloca assim, que esse conhecimento tem a sua fonte na curiosidade sexual infantil. Então, quando a criança começa a se questionar, né, de onde vêm os bebês, ou também sobre a diferença anatômica dos corpos, ela começa a se interrogar. E é uma coisa interessante isso, né? Porque você coloca duas crianças ali, um menino e uma menina, num primeiro momento eles não se questionam, estão ali brincando ali no Jardim das Delícias sem diferença nenhuma, mas em algum momento começa o questionamento, começa a perceber a diferença. É interessante que a diferença está ali, anatômica, mas isso não é questionado, mas chega uma hora que isso é questionado. É interessante pensar nisso, porque não dá para estabelecer uma fase, vai acontecer com essa idade, tal tipo de questionamento. Mas em algum momento vai aparecer um questionamento. Né? É igual quando você pega ali as estruturas clínicas, quando você vai estudar ali a criança, né? Você perceber que né, a criança na relação com a mãe. A mãe já está faltando desde o começo. A mãe está presente, mas ela se afasta. Ela está presente, mas ela se afasta. Mas tem uma hora que esse afastamento é contabilizado.
Então, quando vai acontecer isso? Quando a mãe começa, quando a criança, melhor dizendo, ela começa a contabilizar a falta da mãe, a ausência da mãe. Porque não é assim, a mãe está presente o tempo todo, é uma hora a mãe começa a alternar. A mãe alterna a presença desde o começo. Então, tem algo por parte ali da criança, do sujeito, sem informação, em algum momento começa a levar em consideração que tem presença, que tem ausência. Então, essas coisas são interessantes, assim, são muito mais mudanças de posição do sujeito na sua formação do que, de fato, agora, com 3 anos, vai acontecer isso, com 2 anos vai acontecer aquilo. Então, a hipótese que o Freud coloca é assim, essa pulsão de conhecimento, a origem está, então, nessa pergunta, na curiosidade sexual infantil. Vai abordar Freud, né, uma lembrança da infância de Leonardo da Vinci, e essa lembrança da infância é uma fantasia inconsciente que ele vai trazer, né, que é a ideia de que ele estava ali no berço um dia, que aí então chega um abutre, um pássaro ali, coloca a cauda, começa a passar na boca dele, e essa é a cena que é montada. O que o Freud vai trazer mais sobre o caso do Leonardo? Que existe um tipo particular de escolha de objeto homossexual. Em ideias gerais, o que o Freud vai falar? Amando os garotos como a mãe o amava, ou seja, se identificando com a mãe amorosa, amando a si próprio através deles, né? Então ele coloca assim que Leonardo teve uma mãe muito amorosa, excessivamente amorosa. Eu vou até pegar alguns trechos, né? Ele até vai corroborar com as ideias do Robert Stoller sobre o excesso de amor materno. E ele coloca que esse excesso de amor materno levou a um tipo de escolha de objeto homossexual, e que ele põe assim, e o Leonardo então amava os garotos, assim como a mãe o amava, né? Então ele diz assim, ele fica preso numa identificação com a mãe, da mesma forma que a mãe o amava excessivamente, ele, Leonardo, ama a esses garotos, a esses jovens, como se fosse a mãe amando a ele. Ou seja, ele ama da mesma forma que a mãe o amava. Então ele fica replicando essa posição, essa forma de escolha de objeto, uma escolha de objeto homossexual. É, hum, Aí essa ideia que o Freud trouxe, né, de a curiosidade, a busca de saber começa ali num questionamento da sexual infantil, tem o seguinte, né, ó, a ideia é que a curiosidade de Leonardo começa com a curiosidade sexual e que troca sua pulsão sexual. Ela vai ter uma troca de meta e o sexual vai se ligar ao não sexual. E a sublimação seria isso. Então, ali ele vai trazer o desenho bonitinho da sublimação, de uma busca de uma meta sexual, um objeto sexual, e que depois vai ter uma mudança de meta, e essa meta vai ser não sexual, e a sublimação tem a ver com essa busca dessexualizada. Ah, a cena que ele traz, da sua lembrança da infância, mais uma vez, é esse abutre que desce até a boca dele ali e fica passando a cauda na sua boca, e que o Freud interpreta ali, ele coloca que, na verdade, é uma fantasia oral, numa posição homossexual passiva, e ele faz uma leitura, eu vou trazer algumas passagens para vocês, da mãe do Leonardo e dessa cena desse pássaro que tem essa cauda que vai ligar a uma deusa egípcia a um ser andrógeno. Então tem toda uma relação de Leonardo com a androginia, com aquele ser que tem os dois sexos. Se vocês pegarem ali o Aristófanes, quem já leu o Banquete, do Platão, você tem ali os vários discursos do amor, e um dos discursos é sobre o mito do andrógeno, aquele ser que tinha os dois sexos e foi cortado ao meio. E a ideia que o Freud coloca é que a primeira vivência da criança, ou a concepção da mãe inicialmente, ou de qualquer ser, são seres andrógenos. Não existe uma diferenciação, uma divisão anatômica. É um ser uno, né? A mãe seria essa mulher, com esse ser com seios e com pênis, com falo. E que a ideia é que justamente quando começa ali o interesse sexual, começa a, a, a levar em consideração a diferença anatômica dos corpos, acontece uma separação. E pode, então, conceber ali
aquele que tem o falo e aquele que não tem, né? A mãe e o pai. Consegue fazer essa divisão. Mas que antes disso, a primeira imagem, essa imagem inicial de todas, é essa figura andrógena, que tem tanto seio quanto pênis. Não dá para saber se é um homem ou se é uma mulher. Que, inclusive, Freud vai buscar isso, mostrando como na pintura do Leonardo tem muito essa questão de não saber se aquela figura é uma mulher ou se é um homem. É uma mulher, mas não é tão claro que é uma mulher, inclusive em relação à própria Mona Lisa. Tem algo ali na Mona Lisa que não dá para saber por que que ela atrai tanto interesse e vai muito por essa ideia, assim, tem algo de andrógeno ali. É, E aí, tá? A ligação erótica intensa em relação à mãe transformou o amor pela mãe em identificação com ela. Essa parte eu já disse aqui, né? Então, esses são alguns dos pontos que o Freud vai passar nesse artigo. E eu vou pegar para vocês algumas coisas que vale a pena, quem nunca leu esse texto, buscar ali. Então, eu vou pegar aqui, ó, estou no volume 9. Peguei alguns trechos para vocês depois, até o próximo encontro, poderem ler esse artigo. É um artigo bem legal. Olha o que o Freud fala, algumas coisas sobre Leonardo, tá? Quem depois quiser pegar, isso está no artigo, na página 123, o Freud coloca assim, ó. Se o estudo biográfico pretende mesmo chegar à compreensão da vida psíquica de seu herói, não pode silenciar, como acontece por discrição ou falso pudor na maioria das biografias, acerca da atividade sexual, das características sexuais do indivíduo estudado. Então, o Freud, ele vai estudar o Leonardo, ele fala, eu vou estudar esse cara, mas eu vou levar em consideração as vias sexuais, coisas que normalmente quem faz um estudo biográfico não passa por aí. Eu vou passar por aí, eu vou pegar essas características sexuais. O que sabemos sobre Leonardo nesse âmbito é pouco, mas esse pouco é significativo. No tempo em que havia um combate entre a sensualidade sem freios e o triste ascetismo, Leonardo era um exemplo importante aqui, ó, de fria rejeição da sexualidade. Então, isso é o Freud lendo o que ele acha ali do Leonardo. Inclusive, ele traz algumas gravuras, quando você pega aqui, vou passar aqui o pessoal que está no YouTube, quem está aqui no Zoom, e tem algumas curiosidades assim que o Freud coloca, né? Ele fala até uma rejeição do corpo da mulher. Ele fala que o Leonardo, apesar de ser um exímio desenhista, que desenhava ali a anatomia de um corpo inteiro, ele tinha muita dificuldade de representar o corpo da mulher. E aí, de fato, ele mostra ali trabalhos em que tem rasuras na região genital, na vagina, rasuras de erros de desenho, coisa que normalmente ele não tinha. Então, para Freud, era um prato cheio, tá dizendo assim, está negando ali, de alguma forma, o reconhecimento da diferença anatômica do sexo, né? O que que ele fala sobre Leonardo nesse sentido da homossexualidade e afins? Isso na página 140. Se considerarmos a coexistência em Leonardo de um poderoso instinto de pesquisa e uma atrofia da vida sexual que se restringe à assim chamada homossexualidade ideal, estaremos inclinados a requerê-lo como exemplo do nosso terceiro tipo. Daqui a pouco eu falo dos tipos que ele até comenta nos caminhos do recalque, né? Que uma hora essa pulsão sexual vai ser recalcada e ela vai seguir três destinos. Um dos destinos, que é o terceiro, é o destino do Leonardo. Mas é interessante, assim como ele vai caracterizar, e no próprio livro fala isso, do Coutinho, que Leonardo estaria dentro da homossexualidade ideal. Um outro ponto importante aqui, na página 143, quem for pegar o texto depois, é na parte 2 do texto, que ele fala assim da passagem do voo dos abutres, que traz então essa lembrança da infância em que um abutre chega ali e coloca a cauda na sua boca. Mas olha o que o Freud fala que é interessante aqui, tanto para estudar o Leonardo, mas para pensar na clínica em geral. Ele coloca assim: ah, no entanto, o que essa recordação diz, que um abutre abriu a boca do menino com a cauda, parece tão improvável
tão fabuloso que julgamos preferível outra concepção que resolve de uma vez as duas dificuldades. A cena com o abutre não seria uma recordação de Leonardo, mas uma fantasia que ele formou posteriormente e transpôs para a infância. Por que que eu separei esse trecho aqui? Uma para entender, porque se trata de uma lembrança da infância do Leonardo da Vinci, mas tem um ponto aqui muito importante que vale para a clínica em geral, pelo menos quando você está nessa concepção psicanalítica, dentro da perspectiva psicanalítica, de que as nossas lembranças da infância não necessariamente retratam coisas que realmente aconteceram ali. Então, as nossas lembranças, a gente pode dizer que são fatos seguros. O que nós temos são fantasias. Ou seja, eu tenho ali vários elementos que pode ter acontecido comigo, pode ter acontecido com outro, e tem aquele momento transitivo que a criança confunde o eu e o outro, sabe? O amiguinho cai, ela começa a chorar, tem essa confusão. Então, uma série de fatos realmente pode acontecer, seja com ela, seja com outro, só que isso é amarrado de uma forma como o sujeito melhor prefere para poder lembrar da sua infância. Então, não necessariamente aquilo que as pessoas nos contam nos atendimentos, ah, minha infância foi assim, aconteceu isso, não necessariamente a coisa foi assim. A coisa é muito mais da ordem de uma amarração na fantasia. Isso tira a veracidade da lembrança, isso tira a importância do sofrimento, isso não tira. Só que mostra que isso pode ser solucionado. Isso pode ser, por exemplo, reconfigurado. Então, é interessante isso pensar, porque tem certas abordagens, mesmo em psicanálise, que toma um trauma como realmente aquilo que aconteceu. A pessoa traz lá uma cena da infância, às vezes de um abuso, ou coisas, de uma violência, ou de um momento de desamparo, e aí a pessoa toma aquilo como se realmente tivesse acontecido. E aí tem uma certa prática clínica, aí você tem lá, a escola britânica vai muito por essa via, de tomar como esse passado como os fatos que realmente aconteceram. E a possibilidade de você reparar. Então, teve ali uma falta de cuidado real, você vai reparar, então, isso através do cuidado ali como analista. Quando você começa a ter essa perspectiva, ou pelo menos levar em conta que a lembrança da infância é uma fantasia, é uma amarração de fatos, de elementos, enfim, não necessariamente foi exatamente aquilo, você começa a ter menos apego a, ou melhor dizendo, você sai daquela perspectiva que é possível reparar alguma coisa que aconteceu ali, porque é da ordem de uma fantasia, de uma montagem. É uma montagem aqui. Então, volto a dizer, ó, não é que a coisa não tem importância, não é que o sofrimento não tem importância. Mas tomar assim, nossa, essa pessoa realmente sofreu tal coisa, então temos que reparar. Essa pessoa, então, por ter sofrido isso, por isso que ela lida assim com as outras pessoas. Então, você quase endossa, você é assim porque fizeram isso com você. Nessa perspectiva, sim, você lê as coisas assim porque você amarrou as coisas assim. Você amarra as suas lembranças numa fantasia, e quando você amarra, você tem um desejo sobre isso. Você tem uma intencional a forma como você vai amarrar. Passa por uma questão de um desejo. Então, quando você traz isso, você traz uma noção de uma responsabilidade para a pessoa. Você traz uma ideia de que tem uma escolha na forma da leitura que ela faz das situações, das relações, e não que você é assim porque no passado fizeram isso com você. Não, você começou a ler dessa forma, entendeu que é para ler dessa forma, né? Fizeram você ler dessa forma, mas assim, o negócio é ler de uma outra maneira, é escrever a história de uma outra maneira. É sempre nesse sentido. Tá? A Ana Cláudia falando aqui rapidinho isso, Lembranças Encobridoras, que é um texto também muito legal do Freud, mais antigo que esse aqui, que também vale muito a pena. O que mais? Deixa eu pegar mais umas passagens aqui antes de voltar para o livro do Coutinho. É... Não. Tem uma coisa que eu comentei com vocês, que ele fala da ternura excessiva da mãe, e ele coloca aqui, né, ó, o Freud na página 165. Todos os nossos homens homossexuais tiveram, nos primeiros anos da infância,
depois esquecidos, ou uma intensa ligação erótica numa pessoa do sexo feminino, geralmente a mãe, ligação essa provocada ou favorecida pela ternura excessiva da própria mãe, e além disso, sustentada pelo distanciamento do pai na vida da criança. Não, eu vou seguir aqui do jeito que o Freud coloca, ainda que eu tenha minhas críticas, tenhamos nossas críticas, vou manter o texto como está aqui. Mas só para entender que a cabeça do Freud lendo aqui, em 1910, é que os homossexuais seriam, esses homens homossexuais, eles teriam na sua infância tido uma relação intensa com a mãe, erótica, e que existia ali a ausência da figura paterna e esse excesso de ternura que acaba mantendo essa criança no futuro identificado com essa mãe e amando então aos esse homem amando outros homens como uma forma da mãe o amava, né? É uma leitura, claro, datada, uma leitura super questionável, obviamente, mas é interessante que quando você pega um texto de um cara chamado Robert Stoller, um livro chamado Perversão, a Forma Erótica do Ódio, ele vai trazer, o Robert Solow é um cara muito do empirismo, assim, ele fez muitos experimentos, estudos ali com pessoas na situação real, não só teórico, tanto que ele fala assim, eu sou freudiano, mas não significa que eu concorde com tudo que o Freud fala. Então tem coisas que eu não comprovo, e por isso eu não concordo com Freud, e tem coisas que o Freud não falou, mas que eu vejo na clínica e faço uma diferença. Então, por exemplo, o Stoller ele fala assim: eu comprovo na prática a questão da inveja do pênis. Só que assim, uma coisa que o Freud não falou e eu comprovo na prática é a inveja dos seios. Isso não está ali no Freud. Mas isso eu percebi atendendo as crianças. Enfim, voltando para o Stoller, ele vai trazer a questão da perversão sexual. Ele traz muito casos assim de homens que ficaram fixados nesse excesso de ternura materna, nesse excesso de amor materno e mais do que isso, né? Tinha situações abusivas, inclusive. Então é interessante isso, né? Claro que não pensamos a homossexualidade por essa via apenas, mas também pensa-se por aí. Ah, e a explicação que ele dá é o seguinte, ó, o amor à mãe não pode prosseguir acompanhando o desenvolvimento consciente. Então ele sucumbe à repressão. O garoto reprime o amor à mãe, pondo a si mesmo no lugar desta. Então, para parar de amar a mãe, ele se põe no lugar dela, identificando-se com ela e tomando sua própria pessoa como modelo, à semelhança do qual escolhe seus novos objetos amorosos. Assim, torna-se homossexual, mais precisamente, retorna ao autoerotismo, pois os garotos que o adolescente agora ama são apenas sucedâneos e reiterações de sua própria pessoa infantil, que ele ama tal como sua mãe o amou quando criança. E aí vem a palavra, né? Aparece aqui a primeira vez. Dizemos que ele encontra seu objeto amoroso pela via do narcisismo, pois o mito grego chama de Narciso um jovem que amava acima de tudo sua própria imagem refletida, e que foi transformado na bela flor que tem esse nome. O que mais? Aqui. E aí ele vai trazer outros momentos, né? Que esse excesso de ternura materna, lá na página 190, tornou-se para ele uma fatalidade. Configurou seu destino e as privações que o aguardavam. Isso aqui é muito legal de se pensar. Muita coisa que você vai ler no Freud, você vai discordar do Freud, né? O próprio Lacan fazia isso, né? O Freud era um sintoma para o Lacan. Se você pegar, por exemplo, o livro do Renato Mezan, O Tronco e os Ramos, ele traz ali vários casos, traz o caso Dora, por exemplo, e mostra assim os vários erros do Freud. Então, muitas vezes nós aprendemos com os acertos do Freud, mas muitas vezes com os erros do Freud, com as coisas absurdas, inclusive, mas para assim, é um ponto a partir do qual a gente pode pensar. Eu queria aproveitar aqui, já que a gente está fazendo estudo, se pode ajudar na clínica de vocês, por mais que ele traga aqui a questão da homossexualidade, como esse excesso de ternura materna, esse lugar de identificação com a mãe, então, e passa, né,
a amar a si mesmo, ou amar os jovens como a mãe o amava, é legal pensar não só se é que isso esteja correto para pensar na configuração da homossexualidade, mas pensar que na clínica nós escutamos muito sujeitos que sofrem desse lugar do excesso do amor materno. Então é bacana pensar sobre isso. E o quanto muitas vezes o excesso de amor, o excesso de ternura acaba inibindo depois ali a sexualidade, as buscas objetais. Recomendo aqui, por exemplo, pegar aquele texto, aquele livro, O Inferno do Dever, em que você tem ali uma distinção em um certo momento do que é a mãe de um obsessivo e a mãe de um perverso. Essa mãe com muita ternura e que fica cantando que existe um lugar para ele no lugar do pai. Então, assim, se o pai não está, você pode ocupar. É uma mãe, ainda que o pai não esteja, né? Mas é uma mãe satisfeita, uma mãe triste e uma mãe que fica ali esperando, né? Alguém que faça ali o par com ela, que possa de alguma forma ampará-la. E aí ela coloca o quanto o obsessivo entende como um recado para ele, assim como o perverso também entende como um recado para ele, mas a mãe do obsessivo não deixa com que ele ocupe esse lugar. Quando ele quer ocupar, ela ridiculariza. Então, já até aproveitando, quem for estudar por acaso aqui o Leonardo da Vinci tem o Homem dos Ratos antes aqui e conta um pouco da história dele, esses momentos de constrangimento, né? Quando ele acha que ele é o objeto predileto do amor materno. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui, senão eu entro no cultinho. Acho que aqui dá alguns pontos que eu queria tratar com vocês. Se tem alguma coisa. A Ana Cláudia aqui está perguntando assim, ó. Tive dificuldades com esse texto por essas questões. Seria uma mãe fálica? Então, nessa perspectiva aqui que o Freud traz, sim, né? Uma mãe bem fálica, que fica nesse lugar de superestimar ali. Na verdade, assim, toda mãe vai fazer isso. Toda mãe saudável, ela vai lamber sua cria. E aí, por isso que o Lacan faz aquela famosa a ideia lá do amor materno como uma boca de crocodilo. Que a boca do crocodilo é o amor materno, ele é... O amor materno é capital, sem ele você não vive. É o amor materno que vai libidinizar o bebê. Só que se nada frear o amor materno vai estrangular o bebê, né? Se deixar uma mãe no seu excesso ali, ela engole a cria, não vai querer que o filho cresça. Você já deve ter escutado coisas do tipo na clínica, eu queria botar ele dentro da barriga de novo. Nunca queria que ele tivesse saído de dentro da minha barriga. É um desejo muito comum, assim, até de mães, num certo momento, mas depois ela se cura disso. O problema é que tem alguns analistas que fazem isso, né? Tem os analistas mamãe faminta que quer enfiar os pacientes dentro da barriga e não quer deixar o paciente, de alguma forma, seguir, né? Bom, voltando para o texto aqui, o que eu só quis pegar um pouco para vocês para falar sobre o que o Freud comenta do Leonardo, então vale a pena passar por ali, né? Então ele vai pensar no Leonardo como essa pessoa sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de uma novidade, sempre em busca de alguma coisa. Ele traz muito a questão dos trabalhos inacabados do Leonardo, né? Então, assim, por que que ele não acabava vários dos trabalhos? Também a questão da questão da procrastinação, porque ele ficava adiando, 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 adiando. Então, ele traz muito por essa via. Ele vai buscar, então, entender que tem uma certa pulsão, uma busca de saber, né? Uma pulsão ali de buscar o saber, e que ele vai atrelar a essa curiosidade sexual inicial e que depois vai ter uma mudança de meta e o sexual vai ser substituído por outra coisa e começa a equação de busca de alguma coisa sem fim, né? E vai entender o Leonardo por essa via, inclusive vai pensar nessa posição da homossexualidade ideal, que ele então não busca relacionamentos, mas ele busca repetir ali a forma de amar da mãe em relação a ele. Bom, e aí ele traz uma coisa que é a proximidade, que ele coloca assim, né, na parte 3 do capítulo 1. Revelações e ilações.
Que ele vai trazer, o Coutinho Jorge, a proximidade da escrita do Schreber e do Leonardo. Então, o caso Schreber, Memória de um Doente dos Nervos, é um caso parecido do Leonardo, porque o Freud não atendeu a pessoa, né? Então, você está fazendo psicanálise sem você ter o sujeito na análise. Então, eu posso fazer isso? Tese não, mas psicanalista adora ficar fazendo isso em rede social, em programas de TV, em vários lugares. Por quê? Pega ali uma pessoa e fala sobre a pessoa. "Ah, essa pessoa é isso, olha, aconteceu isso por tal coisa, por isso, aquilo." É claro que a mídia quer isso, inclusive. Mas se a gente for pensar como psicanalista, só é possível falar do outro, até na questão diagnóstica, coisas do tipo, na situação transferencial. Então, só posso falar, opinar numa situação, e é complicado, porque muitas vezes somos convocados. Por que é que a pessoa fez aquilo? E se você for entrar explicando como psicanalista, não, porque veja, porque é para psicanálise, cara, a pessoa muda de canal, não vai escutar você falando. Mas, de fato, tem os psicanalistas que vão lá e explicam, olha, aconteceu por conta de tal coisa, né? Mas se a gente for pensar, você não pode fazer um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, ou falar de um sujeito se esse sujeito não está numa situação analítica com você e que tem ali a transferência estabelecida. No entanto, então, legal que a Vânia perguntou, supervisionando alguém, esse é o problema de grupos de supervisão. Que supervisão, quando você faz supervisão mesmo, supervisão é igual análise. Então, quem faz supervisão é uma pessoa por vez que faz com você, e da mesma forma que você faz corte, enfim, faz os apontamentos, faz as intervenções, você faz com a pessoa que faz a supervisão. Essa é a ideia. Porque ela, apesar de estar falando de um outro, ela está sob os efeitos desse outro que ela fala. Então, quando ela fala do outro, ela está falando dela, mas assim, é, interessa muito mais preparar um analista do que, de fato, atender aquele paciente, né? A ideia não é, se eu dou supervisão para o João e ele atende o Manuel, eu não estou atendendo o Manuel via João. Eu estou ali trabalhando na formação do João. Então, me interessa que ele fale, que ele tenha, né? Você pega ali uma supervisão, tem um ato falho na supervisão, isso tem que ser marcado aqui. O que é isso aí? O que tem aí? Né? Da mesma forma que com o paciente você faria isso. Então, por isso que complica quando você vai fazer um grupo de supervisão. Porque não vai rolar um grupo efetivamente de supervisão. É muito mais um grupo de discussão clínica, em que você pode trazer, ó, você pode discutir a técnica, né? Ó, tô com uma dificuldade aqui nesse caso. Ó, procura fazer isso, é tal coisa, mas a questão da supervisão como uma formação não vai passar por aí, né? Então, bacana que a Vânia perguntou. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, só que no caso aqui do Schreber e do Leonardo, o Freud não atendeu nenhum dos dois, ele faz via a biografia. Não. Olha o que o Coutinho diz, né? Ó, como fazer psicanálise? Está na página 23. Sem sujeito em análise e dados biográficos incompletos. Quando isso ocorre, o analista não tem como dispor da regra fundamental da psicanálise, a associação livre, que dá ao analisando a última palavra na interpretação dos sintomas. Olha que legal essa definição de livre associação, ou essa ideia de livre associação. E tudo bem, é falar tudo que vem à cabeça sem censura, tá? Mas como ele coloca assim, ó, nessa regra é sempre a última palavra do analisando, né, do analisante, que o próprio Freud fala na interpretação dos sonhos. Quem pode interpretar o sonho é o sonhador. Mas é claro que o analista está ali fazendo vários apontamentos, mas a palavra final tem que ser do sonhador, tem que ser do sujeito que produziu ali o sintoma. É dele, ele pode fazer isso. E aí ele traz aqui, né, ó, o Azouri, né? Tive êxito onde o paranoico fracassa. Freud deixou que seus próprios complexos internos na análise de Schreber e se confundiu. E a mesma coisa o Freud vai fazer com o Leonardo. Vou pegar aqui na página 24, em que ele traz algo em cima disso, né? Ó.
Azouhi, não sei se é assim que pronuncia, porque ele é libanês. Apesar de estar na França, ele é libanês, mas enfim. Mostrou o quanto o mestre deixou que seus próprios complexos internos estivessem presentes na análise de Schreber e como ele se confundiu com este no que tange à questão da homossexualidade. Tal curto-circuito foi apontado indiretamente por Lacan ao mostrar que, no caso Schreber, não se trata de fato, em momento algum, de homossexualidade, mas sim da prática transexualista psicótica. Lembrando que ele tem lá o Schreber tem um momento que ele começa o processo de emasculação, né, de virar a mulher de Deus para conseguir gerar os novos seres ali de Deus, enfim. Mas por que que é legal o que está falando aqui, né? O quanto, né, quando você não tem um sujeito falando em análise e é o analista ali lendo alguma coisa, o quanto a interpretação fala muito mais do Freud do que do próprio autor. Por isso que se a gente for pensar, ah, mesmo numa prática que tem um sujeito, você fazer interpretações dando significação para aquilo que a pessoa fala, está falando de você e não da pessoa. Por mais que alguns falem assim, não, mas eu sei separar bem. Eu sei separar bem, eu sei não me misturar. Você sabe separar bem, você tem esse controle. Você pega a primeira pessoa da história que consegue separar bem. Então, é uma coisa, claro, não para criticar, mas para fazer uma reflexão. Assim, o perigo que é você dar significação para o outro. Sempre que você dá essa significação para o outro, você está falando de você. É por isso que é tão perigoso, assim, as questões de identidade, falar assim, eu penso como você, né? Ou a pessoa vê um determinado conteúdo, eu penso exatamente assim. Então, ela acaba não falando de si, se vem esse outro falando por ela, e fala mais desse outro falando dela do que da própria pessoa. Eu sei que é óbvio isso, mas eu martelo isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Né? Então, assim, o paciente fez tal coisa porque ele estava incomodado comigo, irritado comigo. Mas como é que você pode falar uma coisa dessa, né? O paciente chorou porque ele ficou triste. Mas quem falou que ele chorou porque ele ficou triste? Perguntou para ele? Então, essas coisas de fazer essas inferências é sempre um perigo, porque fala muito mais de você do que do pessoa que você está ali na sua frente. E nesse caso, ele coloca o quanto, como você não tem um sujeito falando, o Freud pode ficar montando à vontade a, a interpretação que ele traz, né? Ó. Então, no estudo do Leonardo da Vinci, tudo leva a crer que Freud projeta igualmente sua própria pessoa em Leonardo da Vinci, que não é pouca coisa, né? O maior gênio da história, para ver nele o criador dotado de uma potente pulsão de investigação que sublima a homossexualidade em prol de elevados fins culturais. Pulando duas partes aqui, no final do parágrafo, na página, ele fala assim, ó, no caso Schreber, e no estudo sobre Leonardo, a homossexualidade latente de Freud, aflorada na relação com seu grande amigo berlinense, Wilhelm Fliess, que tinha uma afeição por mim que era sem dúvida considerável, parece ter sido o fator principal da dificuldade. Então, o quanto Freud é importante a leitura que ele faz do Leonardo ou do Schreber, mas o quanto do próprio Freud está presente ali nessa leitura. Bom, lá na parte 4 ele traz também mais algumas aproximações, o Coutinho Jorge, do Freud com o Leonardo, né? ênfase posta por Freud na capacidade do artista de revelar o saber inconsciente, que é extrair da arte ensinamentos para a sua ciência. Então, de fato, né, o Freud procura fazer isso assim como o Da Vinci fazia. Aquela ideia de que onde quer que o psicanalista chegue, o poeta chegou antes, o artista chegou antes, e você poder extrair alguma coisa daí. É por isso que é tão importante, né? Quando você é um psicanalista, imaginário do analista, isso aí. Quando você é psicanalista, você não pode se limitar simplesmente a, sei lá, só ler psicanálise e ficar só falando de psicanálise. Você tem que... cultura, né? É arte, é cinema, é música, enfim. É uma vida cultural porque
Ali já está presente muita coisa. A arte antecipa muita coisa, né? E ele traz uma coisa, hoje é um encontro bem óbvio, tá? Só estou falando obviedades aqui, mas são obviedades necessárias, que ele comenta a famosa parte que, ao falar do Leonardo, o Freud coloca aquela diferenciação do via do porre e do levare, né? De pôr e de levare. A via do colocar e a via do retirar, que a gente parece que tanto esquece no dia a dia, que ele põe assim, o pintor, ele trabalha pela via do pôr. Ele coloca a tinta sobre a tinta, sobre a tinta, sobre a... Você tem a tela em branco, e ele vai colocando as cores ali, produzindo um desenho. Já quando eu penso no escultor, ele vai pela via do levare, da retirada. Ele vai tirando. E ele comenta em outro momento o quanto outras psicologias vão pela via do pôr e o quanto a psicanálise vai pela via do tirar. Olha que interessante isso. Esse é o ponto mais importante para pensar, né? O óbvio, mas que a gente esquece de fazer. Nesse sentido, o psicanalista não tem que ficar produzindo sentido para o paciente. Você não tem que ficar, né? A interpretação não é sua, você dá a explicação, é isso que está acontecendo. Você extrai da pessoa o que é, né? O que é a questão. Quando você pega, por exemplo, o Lacan fazia muito isso, e eu penso muito nessa via da clínica. E eu falo muito isso para supervisionandos. Nunca use suas palavras, use as palavras que o paciente usou, que o analisante usou, né? Então, e esse é bem interessante, porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal, tem pessoas que ficam bravas ali com certos apontamentos que você faz. Mas se você só usou as próprias palavras da pessoa, não tem como ela ficar irritada com você. Assim que você consegue fazer a transferência a zero, não é nem positiva nem negativa. Olha, você disse isso. Por isso que você pega uma frase que a pessoa trouxe, você repete só aquilo ali. Às vezes você pode repetir pausando alguma coisa, separando alguma coisa, mudando a entonação, mas você não mexe nas palavras ali. E isso tem um efeito de interpretação. Eu não estou colocando um sentido a mais. Não estou colocando um saber a mais. Eu estou sempre esvaziando isso. Porque se a gente fosse pensar, uma análise, o objetivo é esse, vai esvaziando, vai esvaziando, vai esvaziando. Vou dar um exemplo muito da prática que eu vejo hoje em dia. Não só hoje em dia, já teve isso. O pessoal chega assim, sou borderline, sou depressivo, sou, né, sou isso. Mas também chega às vezes com pautas, do tipo, olha, eu sou o homem tal, eu sou a mulher tal, né? Eu sou a mulher de tal situação econômica tal. Como se isso fosse alguma coisa, isso está posto, então trabalha a partir daí. Como se eu precisasse saber daquilo para produzir significações em cima daquilo. Que eu acho que é muito semelhante quando você pega a pessoa dizendo assim, olha, eu sou depressivo. Ah, então, peraí, se você é depressivo, então temos que trabalhar, né? Você tem lá todo um protocolo para trabalhar com aquela pessoa, produção de sentido. Mas como eu trabalho fazendo sentido, seja em questões identitárias, seja em questões patológicas que a pessoa se apresenta, né? Se a pessoa traz assim, eu sou tal coisa, e como é que é isso? O que que é tal coisa? Para justamente isso ir esvaziando, 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 e aquilo perder o sentido coletivo e chegar num sentido subjetivo, e muitas vezes até cai o sentido, né? Para a pessoa, assim, você faz uma escolha do sentido que você dá para isso. Então, eu estou sempre nessa via de esvaziar e não produzir significações. Por isso que eu acho muito estranho, mas eu entendo um pouco por questões de redes sociais, de psicanalistas que atendem nichos. Olha, eu sou o cara que atendo o Uber branco hétero tal. Eu sou especialista nisso. Mas o que faz pensar que você, por ser branco hétero, você pode escutar melhor uma pessoa que é branco hétero? Claro que eu entendo pela via da sociologia uma coisa, mas quando eu penso pela via da psicanálise, que é a via do esvaziamento, isso não vai fazer eu te escutar melhor, vai fazer eu me identificar mais com você. Já aconteceu comigo algumas vezes. Ó, vou indicar você para um amigo meu, porque ele é músico que nem você, vai ser ótimo. Por quê? Eu não vou escutá-lo como um músico, assim, ah, tá, olha, eu sei. Na verdade é pior, né? Porque pode ser que eu caia no risco de querer produzir sentido junto ali. Então, essa ideia,
que a gente vai desenvolver aqui ao longo dos vários encontros, e quem quiser colocar lá no grupo, é uma coisa importante se pensar. Essa via, ó, a identificação é super bizarro, né? Eu acho, eu não sei se eu chamo de bizarro, mas eu penso assim, que enquanto analista, eu não posso ir por aí. Eu tenho umas brigas, vira e mexe. Semana passada eu estava brigando com uma amiga minha. Fala, não, você está sendo machista. Eu falei, não estou, eu estou escutando um sujeito. Não, mas você tem que levar em consideração a história da. Eu falei, mas se eu levar em consideração a história, eu não estou escutando a pessoa, eu estou escutando um coletivo. Mas não tem como. É uma treta nossa. Vocês vão tretar provavelmente por meses, anos, né? E eu tenho uma posição, ela tem outra, acho que não vai resolver. Mas pelo menos fazer essa reflexão. Porque eu quero sempre escutar o diferente, tá? Mas disso que você fala, desse grupo, o que que você fala de diferente? O que é seu nisso aí? O que você pode falar de diferente? Porque senão a pessoa vai chegar com slogans. Ela vai chegar com sofrimentos já prontos, já ditos, né? E não vai se arriscar com o sofrimento dela ali. E volta a falar, quando você vai para essa via da desidentificação, do esvaziamento, você vai caindo para o lado do desamparo, que é o maior medo nosso, o desamparo. Porque a identificação, todo mundo é igual a mim, estamos protegidos, estamos todos juntos, entende? O que que é aqui? Deixa eu ver. Tá, aqui estão comentando sobre champanhes. Bom, então essa via é importantíssima para pensar, essa via do tirar. E ele traz aqui, né, ó, ainda comentando sobre Leonardo, o Coutinho Jorge faz um paralelo. Quanto Freud bebeu ali na fronte do Leonardo, por exemplo, a via do tirar, que ele coloca. Ele traz a questão do eu e da árvore, né? Que é a árvore que vai aguentar uma ventania, aquela que pode se dobrar, aquela que pode, né, se curvar ao vento. E que aí você tem a relação com o ego, né? A questão de um ego flexível, que consegue estar mais adaptado, né? Então, seria a pessoa mais saudável que tem essa capacidade de flexibilidade. E aí traz aqui três pontos de identificação de Freud com o Leonardo. Então, o desejo de saber e a criação absoluta. Então, da mesma forma que o Leonardo queria, né, chegar na quase a teoria do tudo, né, da criação absoluta, o Freud também teve isso. Conta-nos aqui, depois eu vou pegar um trecho da formação que ele queria montar, que tinha tudo, né? Você tinha todas as coisas possíveis dessa formação. A, a homossexualidade sublimada, que aí tem a ver com, né, o que ele lê no Schreber, o que ele lê no próprio Leonardo, e essa divisão intelectual atravessada pelo desejo de saber entre ciência e arte. O Freud admirava tanto o Leonardo porque se via muito ali, né? Que é meio que uma coisa normal, assim, né? Você admira muito o que é parecido com você. Nossa, adoro fulano, eu penso muito parecido com ele, né? Eu adoro o Safatri, nossa, ele fala várias coisas que eu queria falar. Então, você adora porque você acha que vocês são parecidos. Agora, quando você pega uma pessoa que fala diferente, que vê diferente, não é tão bonito assim. E essa desalienação, estamos aqui, ó. É aos poucos, de fato. Bom, aí ele coloca assim, o ponto-chave, né? Ó, possibilidade do sujeito lidar com a sua pulsão sexual, que é essa ideia inicial que ele coloca. O Leonardo tinha lá, o Leonardo não, né? Ele está fazendo uma teoria geral dos sujeitos, que tem lá um interesse sexual inicial, que vai ser a engrenagem para o desejo de saber, e ele coloca que essa pulsão sexual, essa investigação inicial, chega uma hora que ela vai sofrer o recalque. E o recalque é um afastamento, né? Não querer saber disso. Que é a posição neurótica, não querer saber. Isso é muito legal. No livro do Antônio Quiné, chamado. Esqueci, o Inconsciente. Ah, esqueci, é um livro do Quiné, um deles, ó. Não é o 4 mais um chamado não sei o que lá Inconsciente. É, ele vai colocar assim as posições em relação ao saber, que é bem interessante isso, né? Que você tem o psicótico que sabe, o saber absoluto, ele sabe de tudo. Sabe até o que o outro fala, ele sabe
nas entrelinhas o que significa tudo ali. E aí ele põe assim, o neurótico é aquele que não quer saber. Não é isso, né? Não é nossa posição na análise. Não quero saber disso. Não vou na análise hoje. Eu não tô afim de me escutar hoje. Você não quer saber. E uma coisinha que eu costumo juntar é que esse não querer saber é a questão, é o lugar do gozo, né? Você goza que não quer saber. Aquela bagunça, onde está bagunçado, você não quer nem ver. É o ponto cego do carro, você não quer nem olhar. Aí que está o sujeito, né? A sua neurose, né? O recalque, eu não quero saber isso. E esse movimento, se você pegar o dicionário do alemão do Freud, ele coloca lá, né? O Hans, que a palavra recalque, ali, a tradução seria afastar para o lado, né? É igual quando você pega algo mal cheiroso e cheira e você faz esse movimento, assim, né? De não quero saber disso. Então, você tem esse não querer saber da sexualidade e os destinos a partir daí. Ó, deixa eu só pegar aqui, o Claudio falou uma coisa bacana. Ó. Essa identificação pode gerar problemas na transferência e contra-transferência. Acho que pode prejudicar a posição do analista na sustentação do espaço da análise. E exige um processo mais rigoroso na supervisão e reflexão, e na análise pessoal. Então, de fato, assim, é um ponto assim, eu ainda não estou completamente à vontade nisso, mas eu tenho batido muito nesse ponto, o perigo das identificações. E quanto mais você se identifica, menos você escuta. Quanto mais o outro é igual, então nem preciso me preocupar. Mas aí, o contra-argumento dessa pessoa fala assim, mas isso é fácil para você que já foi identificado um dia e pode viver essa desidentificação. Mas e aqueles que nunca foram identificados, como é que fica? Dá umas brigas boas ali. Não é o inconsciente direto, é a descoberta do inconsciente. Esse aí que a Carla falou, ó. A descoberta do inconsciente, esse livro que tem essas posições. E aí traz a posição do perverso em relação ao saber. Que é assim, eu sei, mas mesmo assim. Não é isso que ele faz? Eu sei, mas mesmo assim eu vou fazer. Que é essa coisa que o neurótico tanto se assusta com a posição do perverso em relação ao saber, né? Enquanto um não quer saber, o outro fala assim, eu sei e vou fazer do jeito que eu quero. Mesmo assim eu vou fazer. Bom, aí ele coloca que Onde? nessa, nesse recalque, dessa pulsão sexual, ele põe, pode acontecer a inibição neurótica, que é uma saída um, pode acontecer uma compulsão, e a pessoa fica nessa compulsão, nessa pesquisa compulsiva, pode até se tornar uma atividade sexual compulsiva, e põe também a questão da sublimação, que a vida sexual é atrofiada e o desejo de saber se põe a serviço da sublimação, que seria aqui os casos de Freud e de Leonardo, né? Então, o Freud tem um momento que ele fala para Marta assim, olha, não transaremos mais, eu preciso me dedicar à minha pesquisa. Ele entendia que ele não podia gastar essa energia libidinal nele com outras coisas que não o estudo. Mas sabemos das outras coisas, né? Das saunas, enfim. No entanto, apesar do Freud colocar essa questão da sublimação como sendo essa saída excelente, com o tempo, ele vai constatar que só a sublimação não é possível dar conta dessa vazão, dessa pulsão sexual. Nessas horas, foi uma indicação muito legal do Reich. Tem um livro dele chamado Análise do Caráter, em que ele vai falar dos tipos de caráter. Ele fala dos caráteres do tipo neurótico, e ele vai trazer um tal de caráter genital, que ele coloca ali, né? A sublimação, ela só realmente tem sua função de, de desvio do objeto de forma criativa e saudável, se somada a ela estiver a descarga orgástica. Então, teria que ter a descarga orgástica de fato, e somado a isso, a sublimação seria possível. Se eu não tenho a descarga orgástica, eu teria fixações em práticas pré-genitais sexuais, a sublimação não seria possível e afins. É,
Então, acho que é importante nessa coisa que ele, apesar de trazer a questão da sublimação como sendo esse caminho principal, né, o caminho melhor das saídas para a pulsão sexual, só isso não vai bastar. E aí ele traz algumas coisas sobre, na página 29. Não, não precisa não, a página 29 não precisa não, não precisa não, precisa, não precisa, não. É, ó, isso que eu falei aqui para vocês, né, na página 30, lá no final, ele coloca: ele escreveria igualmente, alguns anos depois, ao abordar questões relativas à técnica da psicanálise, que muita gente sucumbiu à enfermidade justamente por causa do esforço que lhe custou a sublimação de suas pulsões, que foi o maior erro, que foi maior do que a sua capacidade. Cada sujeito possui um limite em sua capacidade de sublimação, mas sempre há um limite. Eu não sei por quê. Não, depois eu falo disso aqui. Deixa para o Bom, e aí, para começar a chegar num final, porque estou chegando 10 horas da noite já, uma relação interessante sobre o desejo de saber e a questão do inacabado. Que ele coloca, né, que o Freud tinha um instituto ideal de psicanálise. Ele descreve na página 38, que até o Corrute faz a leitura disso. Ele põe aqui, né, ó, na conferência, o Instituto Ideal de Psicanálise, uma utopia, proferida a pedido do analista californiano Heinz Corrute, ela relembra o protocolo de formação claramente utópico idealizado por seu pai. Justamente com a psicologia profunda, que continua sempre como a principal disciplina, haveria uma introdução à biologia, o máximo possível de ciência da vida sexual e familiarização com a sintomatologia da psiquiatria. Por outro lado, a instrução analítica abrangeria ramos de conhecimento distantes da medicina e que o médico não encontra em sua clínica. Além disso, a história da civilização, a mitologia, a psicologia da religião e a ciência da literatura. É o Freud querendo dar conta de tudo, né? Uma formação que fosse possível dar conta de tudo. Esse é o ponto que ele está tentando chegar. E aí, algumas coisas para considerar aqui que eu acho que é legal, né? Porque o que eu estou querendo trazer para vocês aqui vai com uma ideia central, essa aproximação do Freud com o Leonardo, essa identificação, o risco da identificação, a pensar nesse caminho da pulsão sexual que poderia ser sublimada, ou seja, toda sublimada. E aí o próprio Freud chega na constatação que é impossível toda sublimada. O risco da identificação, porque tem uma interpretação toda também na identificação, e não tem essa questão do todo, na diferença tem sempre algo que falta. É, e essa ideia agora, dessa desejo de totalidade que tinha no Leonardo, e que também tinha no Freud, e dessa impossibilidade, e que nós, como psicanalistas, acho que a maioria aqui é psicanalista, ou estudante, temos que nos haver desde o começo. Essa impossibilidade de um saber acabado, né? Essa relação com o inacabado é fundamental. Então, além disso, olha o que ele coloca: é necessário perceber que o acabamento teórico está presente na formação do analista, sendo que a prática analítica é o âmbito onde esse inacabamento se revela fecundo e a arte do analista colabora com a sua ciência. Freud foi parecendo menos interessado na prática analítica e mais interessado nas investigações consistentes sobre metapsicologia, cultura, etc. Então, quando você pega os textos de metapsicologia, são os textos mais bem trabalhadinhos do Freud, assim, a coisa se encaixa muito bonitinho, né? Então, quando você pensa uma metapsicologia, é um tipo de psicologia, isso é definição do próprio Freud, definição do... Esqueci o nome dele aqui agora, mas enfim. E coloca assim, a metapsicologia é uma psicologia que leva em consideração
o psiquismo no seu aspecto dinâmico, da luta de forças, né, dos conteúdos inconsciente, pré-consciente, consciente. Você tem uma luta de forças, e ao mesmo tempo desses lugares, inconsciente, pré-consciente, consciente, que é o lugar topológico, e também o aspecto quantitativo, que é o quanto de energia que você investe em cada um dessas movimentações de força, e genético, que é a origem dessas forças. E aí ele diz assim, ó, a metapsicologia freudiana é o lugar onde milhares de peças do quebra-cabeça mental se encaixam com harmonia. É o lugar onde a psicanálise se pretende científica. Só que aí, veja só, quando você pega a teoria psicanalítica, ainda mais na metapsicologia, tudo se encaixa muito perfeito. Mas o que ele está mostrando é quando você vai para a questão da prática, a coisa não tem esse encaixe perfeito. Que é aí que entra a arte de cada analista, o talento do analista. É aí que entra, por exemplo, quando foi perguntado aqui da questão da supervisão, por que que supervisão em grupo é impossível, se a gente for pensar em supervisão rigorosamente falando? Porque eu não posso transmitir só técnica, faça isso, 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 isso. Que daí eu teria uma técnica que dá conta de tudo, assim como a metapsicologia freudiana, ela se propõe a dar conta de tudo, ela explica tudo, né? O Freud explica, ele é muito bom na teoria. Na prática, nem tudo se explica. Na prática, tem uma questão assim, cara, você vai ter que se haver com isso. Que talvez seja até um ponto que muitas pessoas têm receio de ir para a psicanálise, porque assim, você vai ter que se aventurar. Não tem o protocolo para atender tal perfil. Então, às vezes eu vejo pessoas que vão para outras abordagens, não acho nem melhor nem pior, mas você pega uma TCC, você tem protocolos do que fazer, olha, faça isso, faça aquilo outro. O imprevisível não cabe ali. O inacabado não cabe ali. Na clínica psicanalítica, o psicanalista, ele vai por essa via. Do imprevisível, do inacabado, do insuficiente. Até acho bonitinho, assim, tem gente que começa a estudar psicanálise, e aí que você vê que está longe ainda de começar a transformação, quando fala assim, eu vou ser o melhor psicanalista do mundo. Ah, só de falar o melhor psicanalista já mostrou que você está indo para o caminho errado, que é para lá. Para lá você não vai ser melhor, porque não tem o menor sentido ser melhor, né? Essa posição do melhor psicanalista já mostrou que você está indo para o lado errado, enfim. Então, olha só que legal. Tô acabando já, para não, pra vocês não dormirem aí. E ainda tô pegando o ritmo, tá? Então, perdoem meu estado perdido atual. Ele comenta assim na página 40, né? Ó, que a psicanálise, ele coloca, né? A metapsicologia freudiana é o lugar onde milhares de peças do quebra-cabeça mental se encaixam com harmonia. É o lugar onde a psicanálise se pretende e consegue ser científica. A psicanálise é passível de ser definida como a ciência do singular. Parece ser a disciplina mais propícia para o estabelecimento da associação intrínseca entre arte e ciência. A psicanálise é a ciência do singular, aquilo ali que é único, diferente de todo o resto. É o próprio significante, né? O significante, ele é porque ele é diferente de todos os outros. É isso, né, que a gente está buscando ali. O que que eu tenho que pegar aqui? Tá, aí ele fala assim, ó, na 41, é nessa articulação entre ciência e arte que situou esse lugar que denomino de laboratório do psicanalista. Então, o livro tem esse nome por conta disso. O próprio Freud explicitou essa divisão da psicanálise entre ciência e arte em dois verbetes de enciclopédia, artigo no qual segmenta a teoria e a prática analíticas em diversos aspectos que, no fundo, podem ser reunidos em duas grandes regiões: a arte interpretativa e a ciência psicanalítica. Quanto à primeira, que é a arte interpretativa, Freud deixa claro como cada analista, em seu trabalho de interpretação, tem grande margem de manobra para seu tato e sua perícia. Lembrando que você tem tato e perícia porque você faz análise, faz formação e faz supervisão. Porque tem a galera
fazendo cursos de última hora e rapidinho, curtinho, que já sai se autorizando. Ah, então beleza, então é meu tato aqui, eu vou no meu feeling, não é no seu feeling, não é exatamente isso que ele está falando. Lacan sublinhou igualmente essa relação e falou da técnica psicanalítica como derivada dessa arte fundamental que é a psicanálise. No tocante à ciência, Freud é incisivo ao postular que, não sendo uma filosofia que visa apreender o universo através de alguns conceitos básicos definidos por ela, a psicanálise se atém aos fatos de seu campo de estudo, procura resolver os problemas imediatos da observação, sonda o caminho à frente com o auxílio da experiência, acha-se sempre incompleta e sempre pronta a corrigir ou a modificar suas teorias. E se a gente for pensar, a clínica é soberana. Você tem uma teoria, mas não impede que na prática você veja uma outra coisa. Por isso que às vezes eu tenho umas discussões assim com psicanalistas só teóricos, né? Pessoa que fica ali viciado na teoria, em uma porção de formulações, né? A pessoa, ela mais se fascina com os rabiscos que ela faz no quadro. Olha quantas coisas eu faço. Eu pergunto assim, mas e o sujeito que se atende aí, cadê? Vou contar um negócio aqui, que às vezes eu fico triste, assim, porque, sei lá, às vezes eu pego, vou fazer umas aulas com umas coisas ultra complexas da teoria, mas eu sempre, meu ponto é sempre assim, o que isso da teoria me ajuda ali a escutar na prática, a enxergar na prática, ou a partir dali fazer alguma coisa. E eu confesso que eu já passei por várias experiências de estudo que às vezes tem tantas teorias, mas na hora de falar um pouco da prática, cai no mesmo Homem dos Ratos fazendo a mesma coisa, mesmo caso Dora fazendo a mesma coisa. E eu fico assim, para que então tanto malabarismo teórico? Às vezes tem muita coisa dessa satisfação, assim, olha o quanto eu sei de tal coisa, mas na hora de falar de um caso, cai naquela mesmo. No caso já está lá, mudou o quê? Fez tudo isso para falar assim: olha, o Homem dos Ratos aqui. Tem tal ponto. Enfim. Aí uma coisa muito, muito legal, calma, olha só. Na página 42, para quase concluir, Lacan, em 1978, afirmou, né, que a psicanálise é intransmissível. Cabe a cada analista reinventá-la. Calma, né? Então, eu vou fazer do meu jeito aqui. Não, não é isso que ele está falando, né? Calma. Mas olha que legal, que aí o Coutinho Jorge faz aquilo que eu adoro, ele explica. Ele pega uma coisa assim, vamos entender, olha o que ele fala. Pode-se entender que a parte científica da psicanálise, denominada por Freud de metapsicologia, é transmissível. Maravilha. A metapsicologia é transmissível. Você consegue falar, olha, isso aqui é o inconsciente, a gente pensa assim, a pulsão, ela se desmonta de tal maneira. Você consegue transmitir isso. Agora, ao passo que a parte dita técnica exige constante arte e reinvenção. E é uma barata, assim, porque o psicanalista é aquele que ele está sempre acompanhando as mudanças do mundo e nunca querendo voltar ao momento anterior. Cara, o mundo vai mudando, você vai vendo o que tem ali e sempre questionando uma diferença. Então você está sempre precisando reinventar uma série de coisas. E aí, ó, nessa conclusão, ele fala assim, ó, junto com a psicanálise, ó, a Eduarda falou assim, Caligares falava do improviso na clínica. Penso nessa mesma lógica de reinvenção. Também acho. Eu adoro a ideia de improviso. Aliás, quando eu trabalhei o Fundamentos 3, eu acho, tem uma parte, se eu não me engano, que ele traz o Miles Davis. E foi muito legal aquele grupo lá, porque Miles Davis, jazzista, né, trompetista. E é muito legal, não sei se vocês já viram o improviso de jazz, no que consiste o improviso de jazz, mas é o seguinte, enquanto a música clássica tem uma partitura que você vai seguir o que está ali na partitura, claro que você tem assim, você pode mudar a expressividade de uma coisa aqui e ali, mas você vai seguir aquilo.
Quando você pega uma partitura de jazz, você tem pouquinhas notas, geralmente, uma frasezinha curta, tipo, parabéns para você. Pam, pará, pam, 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 pará, pam, 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 pararararara, pararara, pum. Tem aquilo ali e os caras vão tocar aquilo. Só que qual que é o barato? Você pega aquilo que está dado, e aí o que vai acontecer? A banda vai sustentar o acompanhamento e um solista vai tocar. Parará, pá, 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 parará, 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 e aí na sequência ele começa a improvisar. E sempre improvisa, um bom improvisador, ele sempre faz referência ao tema. Ele não vai fazer coisa nada a ver aleatória. Ele sempre está tocando uma porção de coisas, mas vira e mexe, ele passa pelo tema parabéns para você. Quando ele acaba, ele vai para o acompanhamento, o outro está acompanhando, ele entra para fazer o quê? Para improvisar, sempre fazendo referência ao tema. Então é legal a Eduarda falar aqui da questão do improviso, né? E aí também o Cláudio falando da questão do singular, porque é isso, o grande barato você pega na arte, na música, o grande barato é o cara que tem o diferencial dele, ele toca diferente. Ele toca você pega blues, né? A coisa mais igual do mundo é blues, é sempre a mesma coisa. Mas soa completamente diferente por conta das acentuações, da improvisação, das apimentadas. Essa é a ideia interessante. Aí, olha só o que ele fala. Ó, improviso de jazz é demais. Tive a experiência há alguns anos, lembra a cadência na música clássica. A diferença é essa, né? É a questão do estilo, é verdade. Isso mesmo, Laís. Laís não te vê faz tempo, hein? Faz um tempão que eu não te vendo aí. Aí diz assim, ó, junto com a psicanálise, olha que legal, surge um terceiro lugar, que não se reduz à ciência, nem tampouco à arte, mas se nutre de ambas. Em um de seus seminários tardios, Lacan asseverou, olha o que o Lacan fala que bacana. Interpretar a arte foi o que Freud sempre afastou, sempre repudiou. O que se chama psicanálise da arte, enfim, deve ser ainda mais afastado que a famosa psicologia da arte, que é uma noção delirante. Aí o que é importante aqui, ó, da arte devemos extrair o ensino, extrair o ensino para outra coisa. O analista está sempre escutando a outra coisa. O desejo é sempre desejo de outra coisa. Enquanto está todo mundo assim, somos identificados, chegamos no X da questão, o analista assim, peraí que tem uma outra coisa. Qual que é a outra coisa? Né? O que interessa muito mais que os livros escritos são os livros que ainda não foram escritos. Qual que é a outra coisa? Então, ele diz, né? Isso é para fazer com ele esse terceiro que ainda não está classificado. Fazer com ele esse algo que está inclinado para a ciência, por um lado, que extrai o ensino de arte por outro, e, eu irei até mesmo mais longe, que só pode fazê-lo na espera de dever ao fim, reconhecer que não possui uma resposta. Olha que bacana isso. Penso que tem algo na experiência humana de reinventar tudo que nos propomos a replicar. Acho que é isso que acontece com a clínica. É um fazer que tem base técnica, mas que no fim é artesanal e singular. Essa é a ideia, né? Eu acho que esse termo que você usou, artesanal, é isso. O artesanal, quem faz artesanato não faz duas peças iguais. Apesar de, aí podemos pegar ali como é que chama ele? Caramba! Adorno. Vai começar a falar da indústria cultural, vai falar de você ficar replicando obra de arte, cara, você perde o singular da coisa. Não, mas assim todo mundo pode ter, mas daí perde a coisa. E acho que o termo que você trouxe, artesanal, é bacana, porque você tem, por exemplo, pensando em algumas psicologias, na psiquiatria, aquela coisa cada vez mais modelo Fordismo-Taylorismo, né? Que você fica especialista numa coisa, então, o que que faz uma linha de produção? Eu faço só uma peça do carro que eu nem sei, Walter Benjamin ele vem daí também, né? É uma peça do carro que eu nem sei para que que serve. Cara, eu sei para que que serve porque eu sou engenheiro ali talvez, mas eu sou só um peão apertando. Eu faço essa peça, mas eu não sei do todo dela. E aí você tem coisas, sei lá, às vezes você ficar fragmentando, aí a gente pode até em algum momento falar sobre isso. Você pega um DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, e vê como a cada edição a quantidade de transtornos aumenta muito, porque pensa-se menos de forma artesanal,
né, ou até pensando de forma mais global que a pessoa traz, né, dentro de um contexto maiores, e fica só na especialização, da especialização, da especialização, da especialização. E às vezes aparece, eu sou um psicanalista, especialista em escutar tal coisa. Barato isso, né? Tudo bem que tem o marketing digital. Eu ajudo você a resolver suas questões emocionais. Eu ajudo você que é o que você tem que falar para poder vender, né? Então, essa é a terceira coisa. Aí, só para meu último comentário, para quem tiver interesse, é muito legal esse livro, chamado Trabalhando com Lacan. Já que nem minha assinatura sai igual. Já que estamos falando de marcar a diferença, então, o que que eu falei nesse encontro aqui? Muito sobre o próprio Freud, ele cai no engano da identificação com o Da Vinci, de querer ser igual, de achar que é igual, e de se ler no Da Vinci, de se ler no Schreber, e o perigo disso, de você poder marcar a diferença, às vezes o próprio Freud não conseguiu fazer isso e se misturou, e a gente tem que marcar essa diferença, e chegar nesse ponto aqui de produzir essa terceira coisa. E aí eu lembrei, quando eu estava preparando esse material de hoje, esse texto trabalhando com Lacan, que fala sobre experiências de análise com Lacan, de supervisão com Lacan. Aí tem um trecho que o Jean Claveau, ele fala assim, né, ó, olha que bacana. Para Lacan, o essencial era quando tinha um troço angustiante, impossível de teorizar. Era para lá que se tinha de ir. Olha que legal isso. A Camila Padovani sofreu bastante no semestre passado, tentando falar de um assunto. Sofreu ali, esse assunto. Eu falei, insiste. A sua pesquisa não é ficar em cima do mesmo. Vou estudar aquilo que todo mundo já estudou. A histeria na contemporaneidade. Mas todo mundo já estudou isso, caramba. Né? O Gabriel falou assim, cuidado, não fala dos marqueteiros. Eu não falei mal deles, eu falei dos marqueteiros porque eu faço marketing também, né? Eu não sou herdeiro como você, eu tenho que trabalhar e ganhar minha grana na clínica e concurso. Mas olha que bacana isso. Então, essa coisa de um troço angustiante, impossível de teorizar, é isso que você tem que caminhar em direção a isso, não só na sua pesquisa, na sua clínica, mas também buscar, quando o paciente está falando ali, analisante, aquilo que é impossível de dizer. É para lá que você quer ir. E você, na sua análise pessoal, é para lá também que você vai caminhar. Porque a nossa tendência é ficar falando da mesma coisa sempre, falando da coisa sempre. E marcar a diferença é fazer você ser cuspido daí. Né? Então, por isso que a questão de você chegar dentro identificado com grupos, cara, tem todo um trabalho de você se desalienar e achar o que é impossível de dizer de você. Porque isso que o grupo fala, ele está preenchendo uma coisa que você deveria arriscar dizer de você, mas você está tomando do outro isso. Só para trazer uma situação que eu sempre conto, a minha analista é hardcore, né? E um dia eu estava emocionado lá, falando, porque, sei lá, o Milton Nascimento na música tal. Ela falou assim, isso foi ele, a música é dele, a questão é dele. Qual que é a sua questão? Eu falei, caramba, nem chorar em paz eu posso. E é interessante isso. Quem sou eu para dizer assim, olha, o que ele fala naquela música fala de mim? Não, ele te conhece, está falando das questões dele. E aí eu chego, ao invés de eu tentar teorizar ou falar sobre aquilo que não tem nome e me incomoda, não é o que o Saramago fala, né? Dentro de nós existe um troço sem nome, não é isso? Isso é o que somos? É alguma coisa assim a frase dele. Alguém vai acabar escrevendo aí, vai quebrar um galho aí pra mim. Então, ao invés de se apropriar com o que já foi dito, escreve alguma coisa. Se arrisca a escrever. Até para lembrar disso, ele comenta, né, o quanto o Leonardo era muito perfeccionista. E por isso demorava muitas vezes. E eu sei que um monte de vocês aqui não produz nada, por exemplo, porque tem esse raio do perfeccionismo. Eu só vou começar a escrever quando for o parágrafo. O primeiro parágrafo tem que ser aquele parágrafo ou, né?
E aí eu pego o caso do Christopher Bolas, que é um psicanalista muito interessante, e ele também tinha essa dificuldade de escrever, e aí um dia ele falou, quer saber, deixa eu só fazer uns rascunhos aqui, depois eu termino. E esses rascunhos que ele foi escrevendo sem se cobrar, no fim das contas, foi se tornando os livros dele. Quando ele parou de querer chegar nessa excelência. Porque ó, o que nós fazemos na clínica é escrever os troços sem nome. Não vai estar perfeito. Daí muitos de nós aqui evita produzir, evita fazer alguma coisa, porque não vai sair perfeito, porque esse troço é indizível que você vai ser o primeiro a falar sobre isso. Olha que interessante. Não por uma questão de ser inédito, mas por ser autoral, por ser singular. Deixa eu pegar aqui dois comentários, depois eu vou no Zoom, depois eu pego aqui na. Ó, dentro de nós há uma vastidão que muitas vezes ignoramos, uma combinação de histórias, experiências, emoções que nos moldam e ao mesmo tempo nos desafiam. Que é o que as pessoas estão falando, né? Nas sessões. E aí a Camila trouxe, dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. É a nossa construção em torno de um vazio ali, né? Em torno do vazio. Acho que esse é o bacana da música, da literatura e da poesia. Descobrimos as pessoas, que as pessoas encontram palavras bem inusitadas para nomear o que sentem e a gente se apropria, claro, muitas vezes. Eu levei essa bronca da analista, mas claro, muitas vezes a música me salvou, a palavra me salvou, um texto me salvou. Eu estava naquele ponto de angústia, e eu acharia uma frase que me levou, putz, ainda bem. Até aquela frase, né? A arte não salva o mundo, mas salva um minuto. E é isso. A arte não vai salvar, às vezes, a sua vida, mas ela pode salvar aquele minuto que seria o minuto que não daria para você. O Oswaldo Montenegro fala isso, né? Que ele se diz um cara melancólico e ele fala, de repente a melancolia vem. E quando ela vem, ele fala, se eu não dou um passo para fora dela, ela me engole. Então, nessa hora que ela vem, eu crio para não ser engolido por ela. Então, é esse troço sem nome aí que nós vamos, que vai nos movimentando, né? Bom, vamos encerrar aqui. Deixa eu ver. Beleza. Eu vou encerrar aqui primeiro no Zoom. Estou testando aqui como é que fica, se vai rolar de eu fazer no Zoom jogando pro YouTube. Teve a pergunta que a pessoa perguntou, por que você não faz só no YouTube? É que para mim pelo menos para mim tem uma diferença em ver os rostos aqui. Acho que foi uma coisa um pouco mais estranha você falar só com fotinhos aqui, eu acho mais bacana. Acho que pode criar uma coisa mais próxima, né? E é isso. Então, essa aqui eu vou encerrar, vai ficar gravado. Daqui 15 dias eu encontro vocês de novo para falar do capítulo 2, tá? O que mais temos aqui? Nossa, tem um monte de coisa no YouTube também. Beleza. Bom, gente, então tá bom. Então, eu vou registrar esse momento aqui. Estamos com. Nossa, que zona. Faça um sorriso aí, ó. Sorriso. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, tá aparecendo também. Então é isso aí. Opa, eu não tô aparecendo. Então, maravilha. Então é isso, gente. Deixa eu fechar aqui o Zoom. Boa noite, obrigado pela presença, pela paciência, por dividir esse momento aí comigo, tá bom? Se precisar, e usem o grupo do Telegram para colocar questões, para colocar perguntas entre vocês. Vira e mexe, eu respondo ali também. Mas que seja um lugar para a gente produzir conhecimento. Então, tchau para vocês aqui.